Olá pessoal, tudo bem? Professor Ronald falando. Hoje vamos dar continuidade aqui à parte de produção de slides que a gente tem desenvolvido, tem visto aí ao longo desses últimos vídeos, desses últimos encontros que tivemos. E hoje a gente está fechando aqui mais um ciclo. Nesse momento eu queria fechar com você esse momento aqui. A gente viu bastante conteúdos aí referente a essa parte de produção de slides e eu gostaria de fechar com vocês com algumas dicas aí, algumas sugestões que, se eu pudesse elencar aí, eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira dica que eu gostaria de compartilhar é referente ao uso equilibrado das cores. De certa forma, quando a gente produz um slide, a gente deve pensar sempre na plateia, sempre no outro, naquele que está assistindo a apresentação que está sendo feita naquele lugar. Nunca pense que necessariamente essa pessoa vai estar a 2 metros de distância de você. Às vezes essa pessoa pode estar assistindo num auditório, o auditório pode ser um pouco grande, e às vezes ali tem, 15 metros, 20 metros de distância. Você precisa também pensar naquela pessoa que está um pouco mais distante, se ele está conseguindo observar. Então a gente sempre tem que trabalhar esse lance do contraste de cores. Então, se você está usando um fundo de cor clara, você precisa usar uma cor escura nas letras. Se você está usando um fundo de cor escura, você precisa usar uma fonte, uma cor para as fontes, para a cor dos textos de cor oposta. Sempre a gente trabalhar esse lance de contraste de cores. Um primeiro exemplo que eu poderia dar referente a isso, veja esse slide aqui, exatamente igual o anterior, só que com contraste de cores trabalhado de forma errada, trabalhado de forma inadequada. Você observa o fundo branco, por exemplo, e as letras numa cor amarela, quase impossível de fazer a leitura. Em cima, no título, a mesma coisa lá, eu coloquei um fundo azul e as letras também com a cor azul, um azul um pouquinho diferente, quase impossível de fazer a leitura. Olha o slide anterior, a diferença. Referente a isso que eu me abordo, gostaria de tratar referente a essa situação do uso equilibrado das cores. Então você procurar trabalhar sempre esse lance do contraste para não acontecer problemas semelhantes a esse daqui. Você sempre trabalhar ali um lance do contraste de cores, lógico, cada um vai ter um gosto pessoal ali referente às cores, mas sempre trabalhando esse contraste. O segundo item que eu gostaria de pensar com você era referente à atenção aos erros de ortografia. Com relação a esse detalhe, a gente precisa ter bastante cuidado. Às vezes a gente observa lá uma apresentação bem bacana, bem interessante, prendendo a atenção ali da plateia, todo mundo juntinho com aquele que está fazendo a apresentação. Porém, chega lá num determinado momento um erro grotesco, um erro gritante ali de ortografia, um erro de português absurdo, e pronto, acabou, vai desestruturar o palestrante. Ele vai procurar ali onde que está aquele erro, o motivo dos risos na plateia, se é alguma coisa referente à roupa dele, ao cabelo, alguma coisa, já era, não vai encontrar e vai ficar desestruturado. Por isso que nesse segundo item, a minha sugestão é que você, após fazer a apresentação, você possa compartilhar ela com talvez 2, 3 pessoas aí que possam fazer uma revisão ortográfica, uma revisão do texto, tá? Você mandaria ali para a pessoa a apresentação por e-mail, por exemplo, ou compartilha aí no WhatsApp ou algum outro aplicativo que você utilize e peça lá, poxa, dá uma olhada aí para mim, vê se tá ok, vê se você localiza algum erro aí, faça uma revisão do texto, por favor, se achar alguma coisa, uma correção desse texto aí, porque erro de ortografia é algo absurdo e infelizmente pode ocorrer. Nem sempre a gente vai ter aquele tempo necessário, vai ter uma pessoa disponível para que possa ver aquilo ali, mas é sempre bom a gente tentar ao máximo evitar, tá bom? Terceiro item que eu gostaria de pensar com você era referente a utilizar mais imagens do que texto. Então, quando a gente trabalha essa parte de slides, eu tenho um pequeno exemplozinho aqui, a gente pode
Deixa eu ver se no anterior... Não, é esse mesmo. Então a gente tem um pequeno exemplo aqui, a gente trabalhar mais essa parte de imagens, tá? Então, diferente de um trabalho que a gente entrega às vezes na escola, na faculdade, um projeto, ou seja lá o que for, geralmente é algo textual, geralmente é um material impresso que a gente faz, mas que contém muitos textos, mas a apresentação de slides deve ser exatamente o contrário, menos texto e mais o que? Imagens. Então tente trabalhar aí bastante essa parte visual, essa parte de imagens, escolha imagens aí que sejam legais, bacanas, bonitas, agradáveis, com uma boa resolução, tá? É importante relatar isso também, às vezes o cara bota uma imagem lá que é terrível, a resolução lá é péssima, sofrível, aí não tem condições também, então tenta escolher lá algo bacana, tá? Próximo item que eu gostaria de pensar com você era referente ali a essa parte de a gente trabalhar esse conceito referente aos efeitos e a transição de slides. Você pode observar, por exemplo, nesse slide aqui, esse seguinte que eu vou colocar agora, repetindo ele, eu trabalhei lá alguns efeitos, ó, que à medida que eu vou passando, ele vai mostrando ali sobre esse lugar, sobre essa cidade, tem algumas fotos, eu vou falando e aos pouquinhos eu vou passando ali e, lógico, o palestrante iria falando sobre aquele assunto. Qual é o problema? Quando o cara usa de forma, usa em excesso essa parte de animações e efeitos. Então o cara vai lá, coloca um efeito, olha lá, colocou primeiro ali um efeito de persiana no texto, aí embaixo ele já coloca um outro em formato de círculo, aí no seguinte ele já bota uma bola lá rodando, um círculo, aí no outro uma bomba, aí não tem condições, aí vira uma bagunça, vira uma palhaçada. Ou seja, escolha um que mais lhe agrade para aquele slide que você está fazendo e segue um padrão, talvez no máximo usar 2, tá? Mas sair usando uma quantidade excessiva, aí realmente fica complicado. Então é o lance ali de você tentar trabalhar com o máximo de bom senso possível. O slide seguinte, a dica seguinte, perdão, eu gostaria de pensar com você, era referente ao espaçamento do texto. Esse texto, por exemplo, esse slide que você está vendo, coloquei lá ele no formato de espaçamento simples. Então você consegue ler o texto, mas o espaçamento entre as linhas está muito ruim, o texto está muito junto. Para você fazer uma leitura de um texto longo várias vezes vai se tornar cansativo. O ideal nesse caso é a gente colocar o espaçamento de 1,5, de 1,5 centímetro, ou às vezes até o espaçamento duplo. Nesse caso aqui eu coloquei o de 1,5. Olha a diferença nesse texto aqui. É o mesmo texto, basicamente, mas o que ocorre? Você vê um espaçamento maior entre as linhas. Esse aqui está muito juntinho, esse daqui está mais espaçado. Esse é o detalhe. Então é o lance aí da gente tentar trabalhar esse texto aí de uma forma mais espaçada. E talvez uma última dica, a penúltima, que eu gostaria de pensar com você. Você deve ter observado esses slides aqui, de certa forma eles estão padronizados. Tem esse fundo branco, não é isso? O texto na cor preta e tem um título lá em cima com um fundo azul por trás e uma letra branca também. No slide seguinte, a mesma coisa, tá? Apesar que eu usei ali aqueles exemplos para ilustrar, mas segue o mesmo padrão, a mesma linha de desenvolvimento, segue o mesmo designer. Então você pode observar um designer padrão aí para todos os slides. Então essa é uma sugestão, não de você usar um com fundo amarelo, outro com fundo preto, outro com fundo laranja, um com letra, sei lá, marrom, outro com letra rosa, aí vira uma bagunça também. Então escolhe ali um padrão que lhe agrade, não necessariamente vai agradar a todo mundo, mas pelo menos a você, e lógico vai seguindo ali um padrão nos demais slides, para não evitar ali virar um carnaval, virar uma palhaçada lá, um uso excessivo de cores. Uma última dica que eu gostaria de pensar com você e talvez possa em algum momento lhe ajudar ou quem sabe ali trazer inspiração, seria você utilizar o site SlideShare, que seria esse último aqui.
Então eu coloquei lá, ó, ele pode ser uma fonte de inspiração, de boas ideias aí. Eu vou sair aqui da apresentação do slide, vou lá no navegador de internet, eu já deixei ele aberto. Então esse SlideShare, o sitezinho é esse, ó, slideshare.net, tá bom? www.slideshare.net. Você pode abrir ele e dentro dele, basicamente, ele é o que? Ele é um banco de dados de apresentações de slides. Vão conter várias apresentações ali que diversas outras pessoas ao redor do mundo fizeram e decidiram colocar lá disponível ou para os seus alunos, para os seus colegas, para os seus visitantes ou para que outras pessoas apenas tenham boas ideias sobre aquele assunto. Então, vou botar referente a essa cidade lá que eu coloquei, ó, que foi Pomerode, tá? Em Santa Catarina. E vou dar Enter, mas aí lógico você poderia pesquisar sobre o assunto aí que fosse do seu interesse, que você quisesse ver um slide. Aí vão ter aqui, ó, ele mostra aqui o resultado, lá tem 139 resultados ali, páginas ali referente a esse determinado lugar, Pomerode. Aí vão ter diversas imagens ali, você poderia ir passando aqui aos pouquinhos e visualizar. Eu vou pegar um desses aqui, vou pegar esse aqui, tá? Vou dar um clique nele, ele vai se abrir e basicamente o que vai ocorrer? Você vai ver o slide. Esse aqui são 20 slides no caso, e à medida que você for passando, vai tendo lá ideias. Pô, olha lá, esse cara colocou um mapa. Poxa, bacana, um mapa eu não coloquei. Talvez fosse interessante colocar um mapa. Aí ele vai mostrando ali as informações referentes àquele determinado lugar que você escolheu, ou poderia ser um outro tipo de trabalho qualquer, tá bom? Então essas foram as dicas aí que eu gostaria de compartilhar com você, tá bom? Eu espero que de alguma forma aí elas sejam úteis e possam te ajudar aí na produção de slides aí ao longo da sua vida, dos seus projetos que você tem a apresentar. Espero que de alguma forma aí possa ter clarificado e te ajudado, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado, um abraço e até a próxima.